Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Wesley Soares. Tô passando aqui para deixar mais uma videoaula demo para vocês, né? Após essa videoaula demo, a gente está conhecendo um recurso de subtotal. A gente vai desenvolver em duas partes, né? A primeira parte, conhecer o recurso do próprio subtotal. E numa segunda etapa, trabalhar com o recurso de formatação condicional, para que a gente tenha aí uma visão mais interativa no final, né? Bom, então meu nome é Wesley Soares. Opa, vou voltar aqui. Aqui é o meu canal de comunicação, né? wesley.devcontreinamentos.com.br, e aqui também o endereço do nosso portal, né? www.devcontreinamentos.com.br. Muito bem, vamos lá. Muito bom. Qual a proposta do recurso de subtotal, né? O recurso de subtotal dentro do MS Excel tem a proposta de totalizar e subtotalizar campos dentro de tabelas. E para isso, é fundamental que tenhamos conhecimento de dois componentes aí dentro de um banco de dados, né? Que são as dicas que a gente vai estar detalhando aqui a partir desse item de número 1. Né? Então vamos lá, o que a gente precisa saber quando for trabalhar com o comando de bancos de dados? Campo, o que é um campo, o que é um registro, evitar linhas e colunas vazias e não ter células mescladas. Então vamos lá. Campo, na realidade, sempre vai ser o rótulo que nós temos na parte superior de cada coluna dentro de uma tabela no Excel. Então aqui no exemplo ao lado, percebe que você tem aí número do pedido, centro de custo, produto, quantidade, preço unitário. Esses caras são considerados campos dentro de uma tabela no Excel, né? Armazena o tipo de informação porque o campo número do pedido só armazena números de pedido. Centro de custo, só centros de custo, e assim sucessivamente. O que vai ser um registro? É a linha da tabela, ou seja, o conjunto das informações dos campos. Isso a gente faz a todo momento, tá? Imagina que você tenha que saber o preço unitário do pedido de número 3. Você não vai vir aqui direto nessa coluna para ficar tentando achar o preço unitário do pedido de número 3 se você ainda não sabe qual é o pedido de número 3. Então você faz um acompanhamento, né? Pedido, opa, achei o de número 3. É do centro de custo D0008, é o arroz prato fino, quantidade 78, 16,32. Então, o conjunto das informações dos campos caracteriza um registro em uma tabela. Evitar linhas e colunas vazias. Quando você tem linha e coluna vazia dentro de uma tabela no Excel e vai aplicar um comando de subtotal, que é um comando de banco de dados, se você tiver uma linha ou coluna vazia, ele vai fazer uma seleção deixando esse cara de fora. Ou seja, a gente aí não pode trabalhar com informação que a gente considera não adjacente. Tem que ser uma informação adjacente, em sequência, né? Não ter células mescladas quer dizer o seguinte: nenhum comando de banco de dados pode ter célula mesclada. Percebe que aqui tem mesclagem, mas é no título, né? Aqui dentro da tabela não poderia ter, né? Porque senão ele não sabe qual coluna de qual campo é, né? Muito bem, vamos lá. Vamos aqui detalhar alguns componentes da tela do subtotal, né? Vamos lá, com o recurso de subtotal do MS Excel, né, que é o Microsoft Excel, podemos trabalhar com alguns componentes para desenvolver o relatório final. Então, os componentes são esses aqui, ó. A cada alteração em, usar função, adicionar subtotal a, substituir subtotais atuais, quebra de página entre grupos, resumir abaixo dos dados, e aqui você tem um botão remover todos. Então vamos lá, detalhar aqui cada um deles. A cada alteração em, nesse comando, que é esse cara aqui, devemos escolher o campo por onde vamos totalizar e subtotalizar os outros campos. Dica: devemos classificar o campo por onde vamos fazer análise, ou seja, se não classificar esse campo, o recurso de subtotal irá aplicar a soma do jeito que a tabela estiver, fazendo com que a análise fique um tanto quanto confusa. Então, voltando um pouquinho aqui no outro slide, ó, no slide anterior. Se eu quiser saber o subtotal por centro de custo, eu deveria classificar esse campo, porque senão ele vai ver aqui, ó, achei um centro C001, ele já totaliza embaixo. Mas você tem outro C001 aqui embaixo, né? Então ele totalizaria de novo. Então se você ordenar, vai ficar C001, de novo C001, de novo C001, e aí o total vai vir embaixo, né?
que é aí o mais coerente a ser feito aí. Muito bem. Usar uma função, escolher a função que será utilizada, que é aqui. Por um padrão, a gente tem a função soma e é uma das mais utilizadas quando se trabalha com subtotal. Porém, a gente vai estar olhando isso na prática. Quando você clicar aqui, você vai perceber que dá para você escolher função como média, máximo, mínimo, né? Então tem outras que a gente pode estar utilizando aqui. Adicionar subtotal a. Escolher quais campos você deseja aplicar o comando subtotal. Então aqui você sempre vai escolher quais campos vai ser totalizado, né? Ou vão ser totalizados, melhor dizendo. Então você tem ali, ó, preço total, total de impostos, IPI, ICM. Então eu poderia falar, a cada alteração no centro de custo, por exemplo, usar a função soma e aplico o subtotal no preço total de impostos e preço total com impostos, por exemplo. Tá? Então é possível fazer isso. Substituir subtotais atuais, que é essa opção que já vem marcada como default. Caso você já tenha um subtotal dentro da tabela de Excel e essa opção habilitada, quer dizer que quando você aplicar esse, ele vai substituir aquele que já está lá. Quebra de página entre grupos, né? Será feita uma página de subtotal para cada grupo na hora da impressão. Então, com essa opção habilitada, quando você for mandar esse arquivo ser impresso, vai sair um grupo de impressão para um determinado centro de custo, um outro grupo para um outro determinado centro de custo e assim por diante, né? Então, ele divide os grupos de subtotais para poder imprimir. E resumir abaixo dos dados é o seguinte, quando habilitado, o mesmo irá mostrar os subtotais abaixo, e quando desabilitado, os subtotais serão mostrados acima. Então, olhando para essa tabela, né, com aquela opção habilitada, ele vai listar item 1, 2, 3, 4, total embaixo. Se aquela opção estiver desabilitada, ele coloca total em cima, item 1, 2, 3 e 4. Não é muito comum total vir primeiro, ou melhor, vir antes da relação dos itens que estão sendo somados. Então, por default, a gente deixa essa opção aqui habilitada, né? E remover todos, é caso você já tenha um subtotal numa tabela e você queira remover, você pode acionar por aqui, né? Bom, muito bem, isso aqui é uma teoria do recurso, né? Esse slide vai estar disponível também para vocês, a hora que estiver visualizando essa videoaula, até mesmo aí para o entendimento teórico da informação. Mas vamos aí para o que interessa, né? E o que nos interessa aqui é a nossa prática, né? Então vamos lá. Vou aqui para o meu Excel. Muito bem. Aqui eu tenho um exemplo de tabela muito parecido com o que eu estava citando lá para vocês na apresentação. Então imagina, a ideia aqui é totalizar o centro de custo, né, ou melhor dizendo, totalizar o preço total e o total de impostos pelo centro de custo. Então, como essa tabela eu sei que ela não tem linha nem coluna vazia, né? Ó, percebe aí? Indicação do campo, ó, aquilo que eu comentei. Né? Como ela não tem linha nem coluna vazia, se eu vier aqui, ó, guia dados, subtotal, eu posso falar a cada alteração no centro de custo, né, que é esse campo, eu vou usar a função soma e vou totalizar, por exemplo, o total de impostos, que é esse cara aqui. Vou substituir algum subtotal se já tiver, isso aqui vai dar na mesma porque não tem nada. Quebra de página entre grupos, eu não vou habilitar por enquanto. Resumir abaixo dos dados, o total sempre vai vir embaixo. Vamos ver? Está aplicando. Aplicando. Beleza. Olha lá. Olha só o que eu disse. C001. Total do C001. F004. Total do F004. C001 de novo. Total dele de novo. Por que aconteceu isso? Por esse cara aqui, ó. Ó. Devemos classificar o campo, ou seja, se eu não classificar esse campo, o recurso de subtotal vai aplicar a soma do jeito que a tabela estiver. Então, nesse momento, ele pegou a ordem que estava e aplicou. Por isso que não é aconselhável fazer dessa forma. Mesmo ele aplicando o subtotal, fica confuso, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o subtotal, está removendo. Então, antes de aplicar, eu vou clicar em qualquer centro de custo e vou classificar. Pode ser AZ ou ZA, tanto faz, desde que esteja classificado. Classifiquei.
Agora eu volto no subtotal e nem preciso configurar muita coisa, né? Porque parte do que eu fiz já estava configurado. Então, a cada alteração no centro de custo, que é esse cara, eu vou usar a função soma, percebe? Eu tenho outras funções aqui, conforme eu havia dito, eu vou deixar a soma, e eu vou querer o preço total e o total de impostos. E vou habilitar o quebra de página entre grupos agora para dividir, né, por uma possível impressão, os grupos de subtotais mais à frente. Ok. Aplicando, vamos ver, perfeito, olha lá. Ó. Então, isso aqui são as quebras de página, ó, né? Então, se eu puxar aqui, olha lá, ó. Esse centro de custo, opa, vamos aumentar a largura da coluna aqui, deu esse total de faturamento, esse total de impostos. Se eu puxar mais, o centro de custo C00001 totalizou lá, ó. Faturamento, impostos. Se eu puxar mais, o centro de custo D008, olha lá, ó. Faturamento, total de impostos. Para cada grupo, ele cria aqui do lado o que nós chamamos de estrutura de tópicos, né? Então, se eu chegar aqui, ó, e clicar no número 1, é só o totalzão geral. Se eu clicar no número 2, subtotais com total geral. Se eu clico no número 3, expande tudo. O número 2, que mostra os subtotais, caso você queira expandir o B67543, por exemplo, você pode pelo sinal de positivo, como pode recolher depois pelo sinal de negativo. Percebe? Ó a quebra de página entre grupos aqui. Ó. É esse cara. Né? Provavelmente, se eu fosse fazer uma impressão, como é que isso ficaria? Vamos simular aqui. Ó. Deixa eu abrir todos. Arquivo. Imprimir. Ó. Só que agora é legal a gente colocar aqui em paisagem, né? Para mostrar todas as colunas ali. Perfeito. Então, saiu esse para esse cara. Olha lá, ó, subtotal. Quebrou a página. Agora vai para o outro, que é o C001, subtotal. Aí uma dica aqui que já foge um pouquinho do subtotal, mas para muitos que não sabem, olha lá, ó, aqui mostra os rótulos. Ali já não mostra. Então, para mostrar para todas as folhas, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Vou vir aqui na guia Layout da página. Imprimir títulos. E vou falar qual é a linha que eu quero que se repita na parte superior de cada página. Que é essa linha 4. Vamos visualizar agora para poder ver. Perfeito. Aí a gente pode até vir aqui também, ó, no configurar a página. E deixar aqui em margens. Vamos centralizar a horizontal para ficar melhor a visualização. Olha lá. Ó. Então, primeiro aqui, olha lá, agora se repete, né? E vai mostrar ali, ó, olha lá, ó, subtotal. Aí matou o B67543, o centro de custo. Agora o outro grupo de impressão, ó. Centro de custo, olha lá, ó, C001. O outro grupo de impressão. Né? Isso é o que o efeito lá, que o quebra de página faz. Né? Muito bem, galera. Proposta então era a gente visualizar como isso funciona, né? Só uma dicasinha aqui, caso você queira remover o subtotal, lembra, eu posso deixar o cursor dentro do banco, né? Da tabela, via dados, subtotal, remover todos. Removeu. Se eu quiser aplicar novamente, vou lá em subtotal, como eu já havia feito a configuração, ela se mantém, até que o Excel feche e seja aberto novamente, ela vai ficar aí. Ok? Perfeito. Muito bom. Como de fato eu disse na apresentação lá, essa videoaula nós vamos estar visualizando em duas etapas. Essa primeira foi a gente descobrir como é que o recurso de subtotal funciona. A próxima etapa vai ser o seguinte, percebe que para cada grupo de subtotal, né, olha lá, ó, esse totalizador do B67543, né, ele mostra aqui o total e o subtotal, faturamento, ou melhor dizendo, subtotais, né? Faturamento e impostos, só que a característica de formatação dos números que estão sendo somados é muito igual aos totalizadores. Isso pode confundir o usuário na hora de analisar. Né? Então, para a segunda etapa, a gente vai entrar com o recurso de formatação condicional para dar um visual mais dinâmico aqui para esse relatório.
Bom, espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que eu tenha ajudado, né? Esse arquivo vai ficar disponível aí para vocês poderem treinar, juntamente com aquela apresentação, juntamente com essa videozinho aula demo aí, né? E para as próximas aulas, né, nós vamos ter aí o nosso recurso de formatação condicional implementando. Então, os canais de comunicação, né, instrutor sou eu, Wesley Soares, sou certificado pela instituição Microsoft, dentro do MOS, especificamente para Excel. A gente trabalha aí também com consultorias no dia a dia, isso ajuda bastante aí na hora de passar algumas dicas para o nosso público, né? Aqui está o meu canal de comunicação, caso vocês queiram entrar em contato, caso eu possa ajudar em mais alguma coisa. E aqui é o nosso portal, né, que está ficando bem legal aí. Entrem lá, façam uma visita, essa videoaula com certeza vai estar lá também e vamos ter várias outras, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.